Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 2, 4 a 9 e João 3, 14 a 17. Efésios, capítulo 2, 4 a 9. Amém, vamos ler juntos. Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. João 3, 14 a 17. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Vamos orar e ler o versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, te louvamos. Te louvamos, Senhor, por tal amor incontável, tal amor que não dá para se explicar. Senhor Jesus, esse amor do Pai dando o seu Filho, esse amor do Filho dando-se a si mesmo, para nos resgatar, Senhor, para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Amado Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos alvos da sua misericórdia, somos alvos desse amor. Um dia ouvimos essa verdade do Evangelho, Senhor, fomos alcançados. Aleluia! Senhor nos salvou, sua vida entrou em nós, nos tornamos seus filhos, hoje podemos chamá-lo de Pai. Aleluia! Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, cada um dos santos aqui, o Senhor ainda fala conosco, queremos, Senhor, ouvir a sua palavra, queremos, Senhor, desfrutar da sua palavra e tomar essa palavra como nossa base, como a base da nossa fé, Senhor Jesus, uma base do nosso viver. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Então, irmãos, a partir de hoje nós vamos falar sobre esse tema principal, bases da fé cristã.
Deus nós veremos uma série de mensagens, ainda não sabemos exatamente quantas mensagens, mas vamos falando na proporção que o Senhor for nos dando, for nos conduzindo. E o certo é que cada mensagem dessa é a Bíblia que nós vamos ler, né? É a palavra de Deus que nós vamos ler. E nessa porção de hoje, nessa comunhão de hoje, nós vamos ver sobre a verdade e a segurança da salvação. Certamente o nosso público, se não 100%, mas a grande parte do nosso público já conhece muito bem os versículos que nós vamos ler. Duas porções acabamos de ler agora. Ou seja, nós não queremos trazer novidades. Nós queremos ler a palavra. Nós queremos trazer a palavra de Deus, ruminar aquilo que o Senhor já tem nos dado durante todos esses anos que nós estamos aqui vivendo a vida da igreja, ruminando a palavra, tendo comunhão na palavra, e nós queremos continuar fazendo isso, tendo comunhão na palavra. E em cada domingo, nós oramos ao Senhor que Ele nos dê uma porção da sua palavra e que cada porção dessa possa trazer para nós mais luz, mais segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que o fundamento que nós precisamos, o fundamento da nossa fé está na palavra de Deus. E a revelação que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. Então, como nós encontramos revelação na palavra de Deus? É lendo a palavra. Quando nós lemos, a proporção que nós vamos lendo, o Senhor, Ele vai nos conduzindo a outra porção e a outra porção, e vai dando sentido àquele sentimento e confirmando aquela palavra que nós vamos lendo. Então, é o que nós vamos ver aqui hoje à noite. A Bíblia, desde Gênesis, o que nós vemos é o nosso Deus Criador, o Deus amoroso, o Deus que ama a sua criação, principalmente o homem. O homem é o alvo, o item principal, a sua obra mais preciosa que Deus ele criou. Nós vemos isso em Gênesis. E Deus, ele mostra o seu amor, o seu cuidado para com o homem desde o início. Porque logo após o homem ter caído, Deus poderia muito bem ter desistido do seu plano com o homem. Mas Deus não desistiu. Ali, em Gênesis, Deus, após a queda do homem, ele já deu um sinal de que esse homem sozinho, ele não tinha como se levantar da sua queda. Esse homem, ele precisava de um redentor. E aquele animal que foi morto, né, que nos mostra em Gênesis, aquele animal que foi morto e com a sua pele, o homem foi coberto, mostra que Deus, ele já tinha no seu plano uma redenção preparada para esse homem, porque Deus criou o homem para si. Deus criou o homem porque Deus, ele deseja se expressar por meio do homem. Louvado seja o Senhor. E nesse assunto sobre a questão da salvação, nós vemos diversas vezes na Bíblia essa palavra salvação, pelo menos 164 vezes
mais ou menos, essa palavra salvação, somente a palavra salvação, ela está expressa na Bíblia. Mas, cada vez que nós, ao lermos a Bíblia, e que nós vemos essa expressão na Bíblia, essa expressão salvação, nós precisamos prestar atenção em que contexto essa palavra está ali colocada e a que se refere a expressão salvação ali naquele contexto. Porque Deus começou a salvar o homem no sentido de livrar o homem de situações, de livrar o homem da morte. Deus faz isso desde o início. Então nós temos um Deus salvador, que nesse sentido, esse Deus salvador, ele não só nos salva da morte eterna, mas ele nos salva todos os dias. Nós temos um Deus que nos salva todos os dias. Nos salva de situações, nos salva de sentimento, nos salva de pensamentos. Cada vez que nos achegamos a Ele, nós encontramos nele salvação. E é isso que nós vemos desde Gênesis, que nós vemos essas expressões, por exemplo, Salmos 106, vamos dar uma olhada? Versículo 8 ao 10. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. E fez-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Então nós vemos muitas expressões assim. Deus salvou, né? Só aqui nesses versículos que nós lemos, desses 3 versículos, tem aqui duas vezes a palavra salvou. Então ele é o Deus Salvador. E salvação aqui está no sentido de livrar. Deus os livrou das mãos do seu inimigo. Mas aqui ele tá a palavra salvação. No Salmo 116, versículo 6 diz: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, irmãos, nesse sentido, essas expressões aqui, salvou ou salvação, está ligado, está no sentido de livrar, libertar. E no Novo Testamento também há muitas passagens assim, né, principalmente relacionada ao Senhor Jesus, quando ele estava vivendo aqui na terra como homem. Então o que nós queremos ver hoje? Nós vamos ver esses 3 aspectos, né, quando a Bíblia fala sobre a palavra salvação. Então está nesse sentido de livramento. Outro aspecto está no sentido de Deus está nos salvando, e esse salvando aí é no aspecto de Ele está transformando-nos.
e um outro aspecto que é o aspecto da salvação eterna, que é salvar da condenação eterna, que é livrar o homem da perdição eterna, certo? Então nós vamos ler alguns textos nesses três aspectos. O Marcos capítulo 5. Versículo 33 e 34. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu pecado, do teu mal. Fica livre do teu mal. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aqui ele está se referindo àquela mulher, né, que estava enferma, com fluxo de sangue, e ela tocou na orla da veste do Senhor, e ela foi curada. E o Senhor disse para ela: a tua fé te salvou. Essa expressão aqui, salvou, o Senhor não estava falando para ela que, por ela ter crido que que ela seria curada ao tocar na veste do Senhor, ela não recebeu vida eterna. Ela recebeu salvação da sua doença. Ela foi liberta, foi livre da sua doença. Certo? Então, essa expressão aqui, salvou, ela não foi salva da condenação eterna. Ela foi salva, por isso ele diz aqui, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, do problema de saúde que ela estava. Lucas capítulo 18. Versículo 40. Aqui. 18. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista e a tua fé te salvou. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então aqui se refere àquele cego que ele, quando viu, ele percebeu, na verdade, que o Senhor estava passando ali, então ele clamou, né, para que o Senhor o curasse da sua cegueira. Então o Senhor disse aqui: a tua fé te salvou. Mais uma vez, aquele cego, ele foi salvo da sua cegueira. Ele não foi salvo dos seus pecados, ele não foi salvo da condenação eterna. Então, irmãos, nós precisamos identificar essas passagens, essas expressões, porque há uma confusão de entendimento sobre essa questão da salvação no meio cristão, que
algo que está tão claro na Bíblia, que é a salvação eterna para aquele que crê, para aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Mas pode acreditar que existe filhos de Deus que têm 40, 50 anos de cristão e que ainda hoje ele não consegue afirmar com certeza de que ele está salvo. Muitos cristãos, eles dizem: eu estou lutando pela salvação, eu estou lutando para ser salvo. Espero que o Senhor, na sua vinda, Ele me conceda salvação. Então, irmãos, há essa divergência de entendimento sobre esse assunto. Então, esse assunto é algo que nós precisamos ter certeza para nós. Você precisa ter essa convicção, e para que você, ao falar para outros com respeito essa boa nova da salvação, você tenha convicção daquilo que está falando. E o que nos dá convicção é a palavra de Deus. É nós termos o documento da palavra de Deus que nos afirma com respeito a esse assunto. E Romanos capítulo 8, né, o versículo que nós lemos, né, que o Marco nos convidou a ler, vamos dar uma olhada de novo aqui em Romanos capítulo 8. Versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você lê um versículo assim, qual o seu sentimento? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando você lê, você pode ler assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? O versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, esse versículo afirma que quando nós cremos em Jesus, ele foi dado a nós, e juntamente com ele foi nos dado todas as coisas. E a expressão todas as coisas não são todas as coisas que eu quero ter na minha vida. São todas as coisas que eu necessito para a minha vida. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, nós temos um Senhor que Ele é esse que é por nós, e tendo Ele por nós, não tem nada que seja superior a Ele. Ou seja, se alguém se coloca contra nós, diante dEle, isso não é nada. Você já parou para imaginar isso? Que diante de alguma situação em que alguém pode se colocar contra você em alguma situação, ou até mesmo algum sentimento, né, como o Davi falou, angústias do inferno se apoderaram de mim. Você já parou para pensar em algum momento que, independente de quem está contra você, esse ou isso que está contra você, ele não é nada diante daquele que é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, isso é segurança.
Isso mostra que quando nós cremos nesse Senhor, nós estamos seguros. E o fato de estarmos seguros não quer dizer nada de mal acontecerá conosco. Irmãos, pode acontecer muitas coisas conosco, mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós não seremos consumidos. Não é? Continuando a leitura aqui desse versículo, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó Senhor Jesus, Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por amor de ti, somos entregues, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos garante que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a expressão aqui é nada, então não há espaço para nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso mostra que no Senhor nós estamos seguros. Aqueles que creram no Senhor, esses estão seguros. Como eu já falei, isso não é sinônimo de nada acontecerá comigo, vou viver uma vida feliz, não vai acontecer nada que me traga preocupação, nada que me traga prejuízo. Não é isso que a palavra de Deus nos promete. Diz que nestas coisas nós temos um Salvador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nesse aspecto, né, da salvação, como livramento, como cura, esses versículos que nós lemos já são suficientes. A Bíblia ela nos fala de outro aspecto da nossa salvação, que é uma salvação progressiva. E essa salvação progressiva, ela diz respeito à nossa transformação. Por um lado, nós já cremos no Senhor e não há nada que nos tome das mãos do Senhor, nós já pertencemos a Ele. E Ele não vai abrir mão de nós para nada nem para ninguém. Nós estamos seguros no Senhor. Por outro lado, o Senhor, Ele quer transformar-nos. Ele quer transformar a nossa alma. Ele não quer apenas nos dar uma vida eterna. Ele quer nos dar, ou Ele quer nos tornar um ser humano transformado. Uma alma, com a alma transformada. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1. Então esse é um aspecto progressivo da salvação. Ou seja, uma salvação que ela precisa ser desenvolvida. E quanto mais nós desenvolvemos essa salvação, e isso depende de nós, mais salvos seremos na nossa alma, mais transformados seremos, mais pertencentes ao Senhor seremos. 1 Pedro,
1, 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele fala que ele nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados, nós fomos gerados como filhos de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, se Jesus Cristo tivesse apenas morrido por nós, ele não podia, o Espírito Santo não podia nos gerar como filhos de Deus, porque a nossa regeneração, nós fomos gerados filhos de Deus, porque Jesus ressuscitou e na sua ressurreição a vida divina foi liberada. E todo aquele que crê no Senhor, ele nasce de Deus. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui que há uma herança reservada nos céus para nós outros, para nós os que cremos. Versículo 5. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus. Então, essas palavras-chave assim, a gente precisa guardar no nosso coração. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Não é porque nós somos inteligentes e colocamos cerca elétrica na nossa casa, inventamos lá um monte de coisa, colocamos câmeras para vigiar, para que a gente possa ver se tem alguém se aproximando. Não, não é isso que nos guarda, irmãos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja aqui, mais uma vez aparece a expressão salvação, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que é o fim da fé aqui? Pelos versículos que nós lemos aqui, ó. Exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, a própria expressão aqui já está dizendo a salvação da vossa alma. Essa expressão aqui, salvação, não é a salvação eterna. Não é a salvação que obtivemos no dia em que cremos no Senhor, vida eterna. Essa salvação aqui diz respeito
a transformação da nossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E esse é um dos versículos que causa confusão na cabeça de irmãos. Porque aqui diz que você vai obter a salvação no fim da sua fé. Depois que você passou por um monte de situações. Aí no fim de tudo, você poderá ou não receber a salvação da alma. E é por isso que causa uma confusão na cabeça de muitos cristãos, porque não conseguem identificar, dentro desse contexto, que aqui está se referindo à transformação, um processo de transformação da nossa alma. Não diz respeito à salvação eterna. Temos que correr, né? Ó Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quis ler esse versículo para mostrar que a transformação da nossa alma é uma necessidade e essa expressão, né, muitas vezes na Bíblia, mostrando essa necessidade de sermos transformados. E aqui o apóstolo Paulo fala aos romanos que para não se conformarem ao mundo, ou seja, não tomar a forma do mundo e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, essa transformação da nossa alma, que segundo o que Pedro falou, é a salvação da nossa alma, ela vai ocorrer dependendo da nossa atitude com relação a isso. Eu sei, você sabe, que precisamos dessa transformação, e nós precisamos fazer o quê? O que o apóstolo diz aqui? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Então, irmãos, aqui depende de esforço da nossa parte, né? Esforço no sentido de que nós precisamos nos voltar a Deus, nos voltar à presença de Deus, porque é por meio dessa nossa comunhão com Ele que nós vamos ser renovados, ter uma mente renovada, e essa mente renovada, ela vai resultar em transformação. Assim nós vamos conhecer mais ao Senhor. Também Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja o que ele fala aqui, para que vos torneis.
Então, ele está dizendo, vocês não são, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, Paulo estava falando para os filipenses, vocês estão nesse processo, mas vocês precisam desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, nós cremos no Senhor, fomos salvos, recebemos o Senhor como Espírito, no nosso espírito, e nós precisamos desenvolver essa salvação que já recebemos, desenvolver essa salvação fazendo o quê? Nos voltando ao Senhor, nos voltando à palavra do Senhor, buscando ter mais e mais experiências com o Senhor, e isso vai nos tornar pessoas que têm uma salvação desenvolvida ou uma alma que está sendo transformada. Aí diz, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então vou avançar aqui, senão não dá tempo a gente ler os versículos. Tiago capítulo 1. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 21, nós vemos, irmãos, que essa salvação da nossa alma, que é a nossa transformação, salvação da alma, irmão, não é uma segunda salvação que nós precisamos. Salvação da nossa alma é a transformação da nossa alma, certo? E essa salvação, ela está diretamente ligada à palavra de Deus. E Tiago nos fala isso, né? Tiago 1, 21. Amém? Vamos ler? Portanto, desembaraçando-nos, toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos ler também 1 Pedro 2, que está nesse mesmo rumo. Versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Olha essa expressão aqui, para que, quando ele fala que criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, é o genuíno leite da palavra, ou seja, a pura palavra de Deus. Para que por ele, ou por ela, né, a palavra, vos seja dada crescimento para salvação. Crescimento, ou seja, crescimento espiritual, que é o quê? Transformação da alma. Diz crescimento para salvação. Mas, você não já creu, não já foi salvo? Por que precisa esse crescimento para a salvação? Porque a salvação que ele se refere aqui é a salvação da nossa alma, é a transformação da alma. Versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, lembra que a gente leu em Romanos 12, que ele fala que
transformado pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, em 1 Pedro, ele fala, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, fazer algo, oferecer algo que agrade a Deus. Nessas duas porções, de Tiago e de 1 Pedro 2, aqui nós vemos a importância da palavra para a nossa transformação. Porque, irmãos, que nós precisamos, né, e a gente fica encorajando, incentivando os irmãos a terem diariamente um tempo para ler a palavra, para ruminar a palavra, para ter esse contato com a palavra, e não só com um contato com a palavra, apenas para conhecer, para ter conhecimento, mas ter um contato vivo com a palavra, para que a palavra seja como esse genuíno leite espiritual que dá crescimento para a salvação. Porque só conhecer a letra, e não tornar isso alimento, não aproveitar a palavra para contatar o Senhor, para desfrutar do Senhor como pão da vida, isso não vai nos trazer crescimento espiritual. Pode nos tornar pessoas que conhecem a palavra, que podem citar capítulos inteiros da Bíblia, mas o crescimento, irmãos, é receber essa palavra como esse leite genuíno. É desfrutar da palavra, é se alimentar da palavra. E essa palavra que nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos transforma, ela muda a nossa vida, ela muda a condição da nossa alma. E isso é salvação da alma. Assim, nossa alma está passando por esse processo de salvação, que é transformação. E 1 Coríntios 3, versículo 10 a 17. Senhor Jesus, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E mais uma vez aqui aparece a expressão, ele disse, será salvo como que através do fogo. E mais uma vez ele está falando aqui sobre a salvação da nossa alma. Irmãos, sermos salvos na nossa alma é nos prepararmos
para enfrentarmos o tribunal de Cristo no futuro. Um dia todos nós teremos que enfrentar o tribunal de Cristo. Um dia todos nós teremos que estar diante do Senhor. E seremos julgados naquele dia. E esses que irão receber galardão são aqueles que forem aprovados pelo Senhor. Por quê? Porque aquilo que foi edificado por eles foi ouro, prata e pedras preciosas. Resultado de quê? De se alimentar do Senhor como vida, de diariamente ter esse contato vivo com a palavra de Deus. E a sua alma, a minha alma, vai passando por essa mudança, por esse processo de transformação. Então, naquele dia, todos teremos que estar diante do Senhor, mas tem aquele que diz que tem uns que vão estar diante do Senhor e eles não serão aprovados. Mas o fato de não ser aprovado, ele diz, todavia, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Esse mesmo será salvo. Na verdade, ele já está salvo, já tem a salvação eterna. Mas a expressão, esse mesmo será salvo, ou seja, ele vai passar pela transformação que ele não passou durante o período da sua vida, antes daquele dia. Mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo, ou seja, vai ser transformado. Irmãos, o certo é que um dia todos estaremos transformados. Porque a vida de Deus que entrou em nós, ela não sai. Então, nunca vamos deixar de ser filho de Deus. Embora essa transformação, não alcancemos essa transformação até a volta do Senhor, ou até a nossa ida, mas o Senhor tem os seus meios de resolver esse problema, certo? Esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Ó Senhor Jesus. Então, esses versículos que nós acabamos de ler, vamos ler mais um versículo, Hebreus 7, para fechar esse ciclo aqui, e depois eu vou ler rapidamente aqui outros versículos. Hebreus 7, 24 e 25. Senhor Jesus, quanto mais eu me apresso, mais eu me atrapalho. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Está falando com respeito ao sacerdócio do Senhor Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então ele está dizendo aqui que esse Senhor, esse sumo sacerdote, ele pode nos salvar totalmente. O que é salvo totalmente? É salvo espírito, alma e corpo. É nós totalmente salvo. E o Senhor, ele está operando isso em nós e um dia ele vai concluir esse trabalho. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em seguida, irmão, nós vamos ler alguns versículos que nos afirmam que essa salvação que nós recebemos é eterna e ela é imutável.
Romanos 10, versículo 9. São versículos que todos conhecemos, mas eu estou mostrando todo esse versículo para, até aqui os versículos que nós lemos, né, falando sobre salvação da nossa alma, diz respeito à salvação, que ela é um processo que está acontecendo, que é a transformação da nossa alma. E que muitos cristãos confundem esses versículos e associam a questão da salvação eterna, e por isso que não tem essa definição clara com respeito à sua salvação, certo? Então, Romanos 10, 9. Disse: com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A expressão aqui, serás salvo, não é uma coisa que vai acontecer ao longo da sua vida. Essa salvação aqui, ela acontece no momento em que a pessoa creu no seu coração e confessou Jesus como seu Senhor. Será salvo. Foi isso que aconteceu com todos nós no dia em que nós cremos no Senhor. Nós fomos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Efésios 4. Perdão, Efésios 2, né? Não é 4, não. Efésios 2. Mas Deus, 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, essa salvação, ela não depende do que você faz, não depende do seu esforço, não depende de você ler a Bíblia todos os dias, não depende de você ter comunhão com Deus todos os dias. Essa salvação depende de quê? De você crer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, irmão, isso aqui é a salvação eterna. É a salvação da condenação eterna. Vou ler aqui um textozinho que eu anotei aqui. A palavra salvação frequentemente se refere à salvação eterna, que é a libertação da condenação e do castigo eterno. E a obtenção da vida eterna com Deus. Esta salvação eterna é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então, irmãos, a nossa salvação eterna, que nos livra da condenação eterna, que nos deu a vida eterna, essa salvação foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. E nós só precisamos o quê? Da fé. Só precisamos crer e nós a recebemos. É assim que acontece com todo o que crê na obra redentora de Cristo. Então, nessa salvação não tem participação do homem. O homem só precisa crer para recebê-la. João 5, 24. Já estou terminando.
Senhor Jesus, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, ou seja, não vai passar pelo juízo, por aquele juízo final, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem creu, nasceu de novo. É o que nós vemos no início de Efésios 2, né? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, passou da morte para a vida. E João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Ou seja, os que creram no nome do Senhor, esses foram salvos, se tornaram filhos de Deus, por quê? Porque nasceram de Deus. Ou seja, foram regenerados. E por último, João capítulo 3, versículo 14 a 17, vamos só passar esse versículo rapidamente. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja que a expressão nesse versículo é, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não pereça, não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. E por que nós dizemos que ele fala isso, falando com respeito à salvação? Porque o versículo seguinte fala isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, essas últimas passagens que nós acabamos de ler, diz respeito à salvação eterna. A salvação que nós recebemos ao crer no Senhor, e essa salvação, ela não oscila. A salvação eterna é a vida eterna de Deus, que entrou em nós e nos tornou filhos de Deus. Ainda mais, foi a redenção de Cristo que operou. Cristo morrendo por nós, ele operou tal redenção, ou seja, pagou o resgate, o nosso resgate, o preço pelos nossos pecados. E quando nós cremos no Senhor, nós fomos livres dos nossos pecados, da nossa condição de pecador, que nos levava à condenação eterna. E não somente isso, nós nascemos de Deus, recebemos a vida eterna de Deus, nos tornando assim filhos de Deus. Essa salvação, ela é eterna, ela não oscila, e como o Senhor Jesus, ele falou, aqueles que o Pai lhe der, jamais os lançarei fora. Porque aqueles que o Pai lhe deu, foram aqueles que creram no Senhor e receberam a vida eterna. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, eu espero que eu tenha conseguido separar de vocês, né, quem não tinha essa compreensão, né, eu creio que a grande maioria já tinha essa compreensão, mas possa entender isso,
para que isso não seja uma dúvida para você e você tenha convicção para falar para as pessoas sobre a salvação. E como alguém pode receber essa salvação. Louvado seja o Senhor. Nós estamos seguros. Fomos salvos. Agora, quanto à salvação, a transformação da nossa alma, isso é um processo e depende de cada um de nós. Eu não vou influenciar na salvação da alma do Delfábio, isso é um problema dele, não é meu. Ele é que precisa buscar esse meio, essas ocasiões em que a sua alma passe por esse processo de salvação, de transformação. Então, cada um de nós precisa fazer isso. Então, a nossa contribuição é o quê? É a nossa comunhão que nós temos uns com os outros, né? Ensinando-nos uns aos outros, fortalecendo-nos uns aos outros, mas quanto à questão de permitir esse trabalhar de Deus na nossa alma, isso é algo individual. Depende de cada um de nós. Louvado seja o Senhor.